E aí, minha galerinha do oitavo ano, como é que vocês estão, minhas crias? Estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso, nossa aula número 8, beleza? Hoje nós falaremos sobre um tema que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar, que é o budismo. Falaremos sobre, será que o budismo é uma religião? É uma filosofia, um modo de vida? Não sei, vamos entender tudo sobre o budismo na aula de hoje, né? Vamos falar sobre a origem do budismo, as características, as principais crenças. Nós vamos aí abrir nossa mente para essa nova forma de agir e pensar que é o budismo, beleza? Então a gente vai iniciar. Antes da gente iniciar, eu gostaria de dar um aviso, né? Eu estou recebendo poucas atividades de religião, né? Então, assim, é importante, gente, que apesar da gente não ter a nossa avaliação, mas os trabalhos e as atividades é que compõem a nota de vocês. Então, o ensino religioso ele também reprova. A diferença é que ele não tem a prova, mas ele também reprova. Então, eu quero pedir encarecidamente a todos vocês que mandem para mim as atividades de ensino religioso. É importante que você participe, é importante que você envie. Não esqueça disso, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre o budismo. Professor, será que o budismo é uma religião que surgiu na China? Professor, é uma religião que surgiu no Oriente. Não sei se foi na China, se foi na Índia, né? Para começo de conversa, gente, o budismo ele não pode ser visto como uma religião. Para começar, né? O budismo é mais conhecido como uma doutrina filosófica ou uma doutrina espiritual, beleza? O budismo ele vai surgir no século 6 antes de Cristo na Índia, beleza? Então você tem uma certa diferença entre o budismo indiano e o budismo chinês. O budismo ele tá presente em várias regiões do continente asiático, né? Mas não só lá. Mas enfim, você tem uma certa diferença entre o budismo que surge na Índia e o budismo que ele tem ali uma certa prevalece na China, no Paquistão, em outras regiões do continente asiático, beleza? Professor, então se não é uma religião, então significa dizer que não existe um Deus, correto? Correto, né? Os budistas, eles não adoram um Deus. É óbvio, se não é religião, não tem como adorar nenhum Deus, né? Professor, mas aí o Buda? O Buda não seria um Deus? Não. Vamos já entender qual é a importância do Buda para as pessoas que seguem o budismo, que são chamadas de budistas, beleza? Então, segundo o budismo, né, o budismo ele tem como objetivo fazer com que as pessoas busquem o fim do sofrimento humano, né? Ou seja, nós que eu falo, vamos supor que eu seja budista, né? Nós budistas temos que buscar o fim do sofrimento humano e encontrar a iluminação, ou seja, encontrar a felicidade, beleza? E como é que faz isso, professor? Como é que você vai encontrar, você vai se livrar de todo o sofrimento e você vai alcançar a felicidade? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco sobre as características, as crenças do budismo para você entender de que forma você conseguiria chegar a essa felicidade plena, beleza? Os princípios do budismo, eles foram divulgados pelo Buda. O Buda, gente, quem era ele, né? A palavra Buda, para começo de conversa, significa iluminado. E quem era essa pessoa iluminada que vai ser responsável por transmitir essa doutrina filosófica? Vamos já falar sobre ele, mas eu já adianto que era um príncipe indiano que viveu no século 6 a.C., chamado de Siddhartha Gautama, beleza? Siddhartha Gautama. Ele é o conhecido, né, um dos primeiros Budas que vai influenciar aí, que vai divulgar a doutrina filosófica e espiritual, beleza? Aqui eu trouxe, os budistas não adoram Deus ou deuses. Logo, eles não podem se enquadrar nem sendo monoteístas, também não sendo politeístas. Não são monoteístas nem politeístas, né? Até porque, né, não é considerado uma religião. Eles também não possuem uma hierarquia religiosa, né? Como assim, professor? Se você for observar a religião católica, você tem uma espécie de hierarquia religiosa. Você tem, dentro do catolicismo, uma divisão
entre os membros da igreja. Então, por exemplo, você tem ali o Papa, que é como se fosse o último mensageiro de Deus, né? O último profeta, né? Aí você tem os bispos, você tem os cardeais, você tem os padres, você tem uma espécie de hierarquia. Cada grupo desse tem sua importância na religião católica, né? No caso dos budistas não existe isso, não existe essa divisão, né? Não existe essa hierarquia religiosa. Aqui no canto direito de vocês, a imagem aí do Buda meditando, que é uma das crenças para você alcançar a luz, é a meditação, beleza? Vamos lá, vamos falar aí um pouco sobre Buda, né? O primeiro Buda, como eu falei para vocês, era um príncipe da dinastia Sakya, na Índia, né? Chamado de Siddhartha Gautama, né? O que acontece? Esse príncipe ele nasceu no ano de 563 antes de Cristo. E obviamente, como ele era um príncipe, ele era de família muito rica, né? Ele sempre vivia no luxo, na riqueza, né? Dentro do seu castelo, né? Então o que acontece? Ele não conhecia de fato o sofrimento das pessoas, da maioria das pessoas, né? Já que ele vivia na riqueza, então meio que ele era distante da realidade natural da maioria das pessoas, que é o sofrimento, né? A pobreza, né? A miséria, a fome, a sede, né? O desemprego. Então ele não conhecia essa realidade, né? Num certo dia, chegando de uma viagem, o príncipe Gautama, ele vai ali próximo ao seu palácio, ele vai conseguir observar as pessoas que viviam ali fora, ou seja, nas paredes, fora do castelo do príncipe, as pessoas que eram muito necessitadas, sofriam muito, né? E a partir daquele momento, Gautama ele vai presenciar um pouco do sofrimento humano. Ele vai, meu Deus, como sofrimento, olha aí como essas pessoas sofrem. Por quê? Por que existe sofrimento para umas pessoas e para outras não? Então ele vai meio que indagar, como assim? Como assim? Não tá legal, né? É a partir desse momento, né? Gautama ele tinha 29 anos, que ele vai simplesmente renunciar toda a riqueza que ele vivia. Eu não vou renunciar o castelo, vou renunciar as joias, ou a fartura nos alimentos, vou renunciar a tudo, né? Que eu quero buscar entender a razão do sofrimento humano. Então, ele renuncia toda a riqueza, toda a vida que ele tinha, para tentar estudar e buscar entender por que o ser humano sofria, por que existe esse sofrimento para determinados grupos sociais, beleza? É a partir daí que você vai ter o surgimento do budismo. Então o budismo ele nasce quando Gautama ele decide compartilhar com algumas pessoas, né, a partir do momento que ele consegue enxergar aquele sofrimento, ele consegue compartilhar com pessoas o caminho para alcançar o fim do sofrimento. É essa a grande questão do budismo. Eles buscam entender de que forma a gente tem que agir para acabar com o nosso sofrimento diário, beleza? Aí eu coloquei aqui, ó, sua doutrina se mistura às crenças do hinduísmo, tornando uma filosofia que se adaptava facilmente a cada região onde se instalava, né? Ou seja, cada região, cada local que o budismo ele se instalava, ele tinha características diferentes. Foi o que eu falei no começo da aula, né? Ele vai se adaptar a vários povos, né? A várias culturas, né? Ele por exemplo, ele chega a se misturar com o hinduísmo, né? Que é uma religião aí de origem indiana também, beleza? Características do budismo. Vamos lá, né? O budismo, gente, ele se caracteriza por uma série de ensinamentos que meio que guiam os seres humanos a se desapegar, né, de todos os defeitos da humanidade. Que defeitos são esses? Mais ou menos assim, ó. Gautama ele acreditava que a sociedade, boa parte dela vivia em sofrimento. E esse sofrimento só acabaria se as pessoas se desapegassem
de alguns defeitos, como a raiva, o ciúme, a inveja, a falta de amor, né? E como é que a gente faria isso, professor? Como é que a gente acabaria com a raiva, com a inveja, com o ciúme, com o desprezo? Como é que faria isso? Ora, você sendo generoso, você buscando a sabedoria, buscando ter amor ao próximo, se colocando no lugar do outro, né? Então, dessa forma, você ia conseguir a busca pelo fim do sofrimento, beleza? Aí o budismo, assim, é uma atitude perante o mundo, pois seus seguidores aprendem a desapegar-se de tudo que é transitório. Interessante isso aqui. Por exemplo, o Gautama, ele era muito rico, ele era um príncipe, né? Como nós vimos ali. Só que, segundo os ensinamentos criados por Buda, por ele mesmo, toda aquela riqueza era passageira, velho. Tipo, era transitória, né? Só que algumas qualidades, elas não são transitórias, elas são eternas. Então, por isso que vale mais a pena você buscar essas qualidades, buscar esses pontos positivos, do que você se apegar a riqueza, a objetos, né? A luxúria, que isso vai chegar um dia que vai simplesmente acabar, vai passar, beleza? Aí, os budistas, eles acreditam em duas leis, podemos dizer assim: o nirvana e o karma. Vamos falar primeiro sobre o karma, né? Eu tenho certeza que você já viu a expressão falando assim: ai, esse é meu karma, eu vou levar isso pro resto da vida, esse é meu karma, né? Porque muitas pessoas, elas tendem a achar que o karma sempre é algo ruim, mas não necessariamente. Mas você vai entender agora o que é o karma. O karma, gente, ele é uma espécie de lei divina que afirma que toda ação gera uma reação. O que isso quer dizer? Se você tem uma boa ação, né, aquela sua boa ação vai gerar uma boa ação, vai gerar algo bom para você. Agora, se em algum momento você tem uma atitude má, uma atitude ruim, né, aquela sua atitude vai voltar para você em algum momento da sua vida como também algo ruim. Então, se você faz o bem, você colhe o bem. Se você faz o mal, você colhe o mal, né? Então, esse é o karma. Então, vamos supor que eu fiz algo muito grave para as pessoas, né? Sei lá, sou um ditador sanguinário, né? O meu karma, eu vou levar isso, esse peso, essas minhas atitudes, essas minhas ações pro resto da minha vida, né? Eu vou colher maus sentimentos, eu vou colher más ações, ou então, não é nem só pro resto da minha vida, eu também posso colher isso na encarnação. Então eu posso lidar com o meu karma negativo, o meu karma ruim. Se eu fizer algo ruim, eu posso lidar com esse karma ainda nessa vida, ou também na encarnação, na outra vida, porque os budistas, eles acreditam na encarnação. Então, é aquela coisa, se você faz algo ruim aqui, você paga na sua outra vida. Isso é o karma, né? Essa noção do karma vem dos budistas. Então as pessoas que falam assim, você faz o ruim aqui, você paga aqui. Também está se referindo ao karma. Então, se essa lei divina é clara, né? Fez boas ações, você vai colher boas ações. Fez más ações, você vai colher más ações. Beleza? Então é meio assim, toda ação gera uma reação. Os budistas, gente, eles acreditam no nirvana. Professor, o que é o nirvana? Lembra que eu falei lá que a ideia central do Buda era entender o sofrimento humano? Né? Pois bem, o nirvana é o estado de libertação desse sofrimento. É quando as pessoas que conseguem atingir o nirvana, chegar ao nirvana, é como se fosse o estágio ideal. Então, as pessoas que conseguiram se libertar dos pensamentos ruins, das atitudes ruins, né? Então, atingiram o nirvana, ou seja, atingiram
o estado de libertação de todo o sofrimento que ela causou, beleza? Então, o grande objetivo para os budistas é você conseguir alcançar o nirvana, ou seja, alcançar o estado de libertação de todo sofrimento. Então, esses são as duas principais características, como eu posso dizer, ou leis divinas dos povos budistas: o nirvana e o karma, beleza? Vamos lá, né? Os ensinamentos de Gautama, ele definiu alguns caminhos para você conseguir chegar à sabedoria da moderação e da igualdade. Então, segundo o budismo, existem 4 verdades no mundo. Vamos falar sobre essas verdades agora. Verdade número 1, a vida é um sofrimento, né? A vida, como eu falei, se você tem atitudes ruins, você vai colher atitudes ruins. Então é um sofrimento, né? 2, o sofrimento é fruto do desejo. Não só do desejo, né? Tudo aquilo de ruim que você possa imaginar. O ciúme, a raiva, o desejo, né? Se você se prende a coisas materiais, né? O príncipe, por exemplo, ele se desprendeu de tudo que ele tinha, né? 3, o sofrimento acaba quando termina o desejo. Então, se você deixa de desejar tudo de ruim, né, o sofrimento acaba. E o sofrimento acabando, você consegue alcançar o nirvana, né, que é o grande objetivo dos budistas. E 4, ele é alcançado quando se segue os ensinamentos pelo Buda. Então, toda vida que você segue os ensinamentos do Buda, você consegue alcançar o nirvana, né? Você está indo certo no caminho de alcançar o nirvana. Professor, e que ensinamentos são esses? Falei aqui, ó. Amor ao próximo, generosidade, né? Busca por sabedoria, né? Todas as qualidades positivas, elas são ensinadas por Buda, né? Aí, gente, segundo os budistas, você tem uma espécie de 8 trilhas, que é como se fosse 8 passos para você tentar alcançar os caminhos da pureza. Os caminhos, por exemplo, da nirvana, né? Então, quais são esses 8 passos, né, que são chamados para eles de 8 trilhas? Primeiro passo é a pureza da fé. Segundo, a vontade. Terceiro, a linguagem. Quarto, a ação. Quinto, a vida. Sexto, a aplicação. Sétima, a memória. 8, a meditação. Meditação é muito presente no budismo, né? É essencial, né? Você vai conseguir aí alcançar os caminhos da pureza através da meditação, através de boas ações, através aí de você conseguir crer nos ensinamentos de Buda, né? Através da aplicação dos ensinamentos. Não adianta você só entender que você tem que ter amor ao próximo se você não aplica isso no dia a dia. Então, essas são as 8 trilhas para você conseguir aí os caminhos da pureza, conseguir alcançar o tão esperado nirvana para os budistas. Depois da morte de Buda, gente, o budismo ele vai se espalhar para outras partes do Oriente, como a China, né? Como ali parte para outras regiões da Índia, Bangladesh, e aos poucos ele vai se misturando com outras religiões, como o próprio eu falei, né? Como o próprio hinduísmo, né? São duas religiões ali, duas religiões não, né? O hinduísmo e o budismo surgiram na Índia, beleza? Aí você vai ter, o budismo ele está concentrado em vários países, hoje no Japão, na China, no Tibete, na Tailândia, no Brasil atualmente existe cerca de 145 mil budistas. É um número considerável, né? Beleza? Show de bola! Agora que nós conhecemos um pouco mais sobre o budismo, você vai lá na Agenda Edu e me responde aquela perguntinha que eu coloquei lá sobre o budismo, né? Você responda e envie para mim como mensagem na Agenda Edu. É uma pergunta pessoal? Quer dizer, é uma resposta pessoal? Mas você tem que responder de acordo com o que eu falei na aula de hoje, beleza? Meu povo, cheiro nos olhos de vocês. Até a próxima aula. Foi muito bom estar com vocês nessa segunda-feira. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, abraço, bebam água e passe álcool em gel, pelo amor de Deus. Valeu!